E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos comentar sobre a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo ainda vai ser o campeão do Brasileirão 2023? Se eu tivesse essa pergunta, sei lá, umas 4 semanas atrás, você diria que sim, que o Botafogo com muita certeza vai ser campeão brasileiro. Quem não se lembra quando o Flamengo perdeu pro Grêmio? Cara, o título tava muito na mão do Botafogo. Era só o Botafogo fazer o seu papel para ser campeão. O título voltou a ficar muito na mão do Botafogo quando o Botafogo abriu 3-0 para cima do Palmeiras no primeiro tempo. Cara, o torcedor do Botafogo, todo torcedor do Botafogo jogou a desconfiança pro lado e falou: a gente já é campeão brasileiro. Mas aí quando o Botafogo toma aquela virada do Palmeiras, aquele sentimento de vamos vencer o título foi para o sentimento de ferrou, não vamos ser campeões. Eu entendo esse sentimento do torcedor do Botafogo. E o pior é que esse sentimento não fica só no torcedor, mas fica muito mais no jogador. Até porque os jogadores são seres humanos como a gente. Eles não são nada especiais de diferentes. Os caras sabem jogar bola melhor do que a gente. Mas de resto aqui, de questão de cabeça, psicológico, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais forte, tem pessoa que é mais fraca, tem pessoa que se deixa abalar, tem pessoa que não se deixa abalar. Mas nesse tu, mano, quando tu tem um problema em casa, ou um problema no trabalho, ou um problema de relacionamento, algo assim do tipo, tu fica abalado psicologicamente por um tempo. Isso é normal, todo mundo fica. Ninguém tá imune a isso. E com futebol também, tu fica abalado psicologicamente. Eu converso com botafoguenses, tenho colegas, amigos botafoguenses. Cara, o sentimento de tristeza da torcida tá enorme. Os jogadores não vai ser diferente. Mas só eles podem mudar essa situação dentro de campo. Quem é torcedor não tem o que fazer, é torcer, é apoiar. Mas quem pode mudar a situação dentro de campo são os jogadores. É como o próprio zagueiro do Botafogo, Felipe Sampaio, disse ontem: agora é hora de separar os homens dos meninos, das crianças. Então o Botafogo ainda é o líder do campeonato, tem um jogo a menos que o Palmeiras. E se fizer o mínimo, eu vou falar, se o Botafogo fizer o mínimo bem feito, até a reta final desse campeonato brasileiro, até o final do Brasileirão, que está muito próximo já, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. O que vai pesar é aqui, ó, cabeça, irmão. Então, sei lá, o Botafogo contrata o psicólogo mais pica do Brasil, do mundo, bota ele para conversar com os jogadores, dá uma injeção de ânimo nesses caras, porque o problema tá aqui, irmão, tá na cabeça. Claro, tem o problema de Botafogo não ter também um técnico experiente nesse momento, mas foi o próprio grupo do Botafogo, os jogadores que disseram que o Lúcio Flávio já era suficiente para ser campeão brasileiro. Então agora, meu amigo, não tem muito o que fazer não. Então agora nós vamos analisar os jogos do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro, os jogos do Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro e os jogos do Bragantino também até o final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá um pouquinho mais atrás, mas também a gente não pode descartar completamente de uma luta pelo título Grêmio, até porque vai ter esse confronto contra o Botafogo e pode tirar pontos do Botafogo e pode somar 3 pontos, dar o famoso jogo de 6 pontos que o Grêmio tem agora. Vamos ver aqui quais são os jogos do Botafogo mais ganháveis, os jogos mais difíceis e o que dá pra gente esperar dessa reta final de Brasileirão, beleza? Não vou simular colocando resultados. Não vou simular colocando resultados para ver como vai terminar o campeonato, quem vai ser campeão ou quem não vai ser. Vou falar quais são os jogos mais fáceis e os jogos mais difíceis para cada um desses times. Show? Botafogo na próxima rodada pega o Grêmio. Jogo muito complicado. Botafogo sem Tiquinho Soares. O Palmeiras na próxima rodada pega o Flamengo, fora de casa, um jogo muito difícil. Então pode ser que o Palmeiras perca esse jogo, pode ser que o Botafogo vença ou empate esse jogo do Grêmio. Já o Bragantino pega o São Paulo fora de casa. Então os três têm jogos muito difíceis, jogos extremamente complicados. Mas o Botafogo ainda é o time que joga dentro de casa. O Bragantino e o Palmeiras jogam fora. Tudo bem, jogo em São Januário, mas é dentro de casa. Se o Botafogo vence do Grêmio, o Palmeiras, sei lá, empata com o Flamengo, o Bragantino empata ou perde para o São Paulo, ou até mesmo o Bragantino ganha, já seria bom para o Botafogo. Mas os três têm jogos muito difíceis. Na próxima rodada, o Botafogo tem um confronto direto com o Bragantino. Aí é matar ou morrer de vez. Contra o Grêmio é matar ou morrer, contra o Bragantino também é matar ou morrer. E aí o Palmeiras, cara, pega o Internacional em casa. E eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo do Internacional. Então se o Botafogo, pelo menos, ganhar do Grêmio, sei lá, consegue um empate fora de casa contra o Bragantino, pode ser que o Palmeiras tenha perdido pontos contra o Flamengo, um empate também. E aí fica tudo ainda muito equilibrado e o Botafogo com um jogo a menos. O que o Botafogo não pode fazer é perder ou empatar com o Grêmio em casa
e perder ou empatar com o Bragantino. Se isso acontecer, cara, esquece isso de título do Campeonato Brasileiro. Esquece. Esses 2 próximos jogos vão definir de fato se o Botafogo ainda vai sonhar com o título ou se vai ser, sei lá, o maior vexame de um time que era líder na história do Brasileirão. O Palmeiras eu acho que ganha sim do Internacional, por mais que não seja um jogo fácil. Depois o Botafogo pega o Santos, que antigamente a gente falaria que já ganhou, hoje em dia já não é, mas já ganhou. É um jogo difícil, mas ainda acho que o Botafogo ganha do Santos. O Palmeiras, nessa rodada, vai pegar o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza não tá bem. Achou que o Palmeiras vai ganhar esse jogo do Fortaleza. O Bragantino vai pegar o Internacional fora de casa. Pode ser que o Bragantino tropece. A tabela do Bragantino é difícil, vocês estão vendo. Então eu acho que o Palmeiras e o Botafogo ganham. O Bragantino já tem um jogo mais complicado. Mas o Botafogo tem um jogo difícil também contra o Santos, brigando lá para não cair. A gente tá vendo alguns lances estranhos em relação ao Santos nesse campeonato. Mas o Botafogo tem um jogo mais fácil daquela rodada. O jogo mais acessível é o do Botafogo. E aí depois o Botafogo pega o Coritiba. Já deve estar rebaixado, né, nessa altura do campeonato, 36ª rodada. O Botafogo tem tudo para ganhar do Coritiba. Então os jogos mais fáceis até o momento do Botafogo são o Santos e Coritiba. O Palmeiras vai pegar o América Mineiro. Vai ganhar do América Mineiro, fácil. Então a tabela do Palmeiras não tá tão complicada assim, né, irmão? E o Bragantino vai pegar o Fortaleza. Eu também acho que o Bragantino ganha do Fortaleza. E aí o Botafogo pega o Cruzeiro em casa. Tem que ganhar, vai ser 37ª rodada, irmão. Pode ser que aqui esteja tudo ali praticamente empatado em pontuação. E o Botafogo vai ter que ganhar do Cruzeiro. Até porque, né, rapaziada? Até porque você pega que o Bragantino vai ganhar do Coritiba. Pode ter certeza disso. E o Palmeiras contra o Fluminense já não brigando por nada. Acho que o Palmeiras também ganha esse jogo do Fluminense. E aí na 38ª rodada o Botafogo decide sua vida. Talvez tudo ali colado contra o Internacional. O Palmeiras vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro pode estar brigando para não cair, ou praticamente rebaixado, ou salvo, não sei como é que vai estar a situação do Cruzeiro. E o Bragantino vai pegar o Vasco. Talvez o Vasco também brigando para não cair. 3 jogos difíceis demais. Imagina o campeonato sendo decidido nesses 3 últimos jogos. E o Botafogo vai ter, ainda tem um jogo atrasado contra o Fortaleza fora de casa. Não é um jogo que eu conto com 3 pontos pro Botafogo. Conto no máximo com 1 ponto pro Botafogo, sendo bem realista. De verdade, cara. O Botafogo hoje não passa essa segurança pro seu torcedor. E aí agora tu vê, né, irmão? Eu te falei naquela altura do campeonato, quando o jogo contra o Fortaleza foi adiado, era pro Botafogo ter dado o jeito de jogar aquele jogo. Pegava o Fortaleza com o sub-18 deles, ganhava. Irmão, o Botafogo estaria bem mais tranquilo agora na tabela. Bota aí mais 3 pontos pro Botafogo. Não estaria você olhando visualmente empatado 59 com o Palmeiras e 58 com o Bragantino. E o Bragantino ainda tem um jogo atrasado contra o Flamengo. O Flamengo pode ser um fiel da balança nessa reta final. Tem jogo contra o Palmeiras e tem jogo contra o Bragantino. Então se o Flamengo, por exemplo, ganha do Palmeiras, ou empata com o Palmeiras, ou ganha ou empata com o Bragantino, pode ser um fiel na balança para ajudar o Botafogo a ser campeão brasileiro. Beleza, essa foi a análise aí. Vocês viram agora quais são os últimos jogos do Botafogo no campeonato. Viram quais são os últimos jogos do Palmeiras no campeonato. Viram quais são os últimos jogos do Bragantino no campeonato. E comenta aqui embaixo a sua opinião. Quem você acha que tem a tabela mais fácil e quem você acha que vai ser o campeão brasileiro. Beleza? Tô torcendo aí pelo Botafogo. Torcendo para que o Botafogo consiga se recuperar no campeonato. Nosso vídeo de hoje, abração do Francisco. Nós fui!